Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa qualquer hora para quem esteja nos assistindo aqui. O meu nome é Marco Júnior, eu sou articulista e membro do Brasil Grande, né? Vou estar apresentando hoje o Bate-Papo BG especial, Desafios Socioeconômicos do Nordeste. Compondo a bancada aqui, nós temos Wellington Carvalho, membro articulista do Brasil Grande, né, também membro integrante da Nova Resistência do Estado de Pernambuco, né, e também compondo a bancada o Washington Luiz, né, do Piauí, né, ele é membro integrante do Brasil Grande. Sem mais delongas, vou pedir passar a palavra primeiro para o Wellington para se apresentar, em seguida para o Washington para se apresentar, para a gente dar início aí às nossas discussões. E antes de mais nada, acompanhe o nosso conteúdo no site do Brasil Grande, nas redes sociais do Brasil Grande, curta, compartilhe, né, tanto esse vídeo como os demais conteúdos do Brasil Grande, tá? Seja aqui no YouTube, seja nas demais redes sociais. Passando a palavra para o Wellington. Então, obrigado aqui novamente, né, pelo espaço. Agradeço aí ao Marcos e ao nosso companheiro aí, Washington, né? Espero que a gente faça aqui uma boa análise das realidades, né, das várias realidades que existem na região Nordeste, né, e das profundas desigualdades que ainda existem, né? A gente abordar aqui vários temas culturais, sociais, né, econômicos. E é isso. Você já deve me conhecer, a maioria do público aí, né? Escrevo para o BG, né? Escrevi 2 artigos já. Um deles é sobre os desafios da região Nordeste, que é inclusive o meu norte, né? Para esse programa de hoje, que eu vou usar muito, que eu escrevi ali para falar. E é isso. Vamos lá, passo agora para Washington fazer a apresentação dele. Boa noite, me chamo Washington Luiz, eu sou da habitante daqui do Piauí, uma das regiões mais com uma discrepância muito baixa em desenvolvimento, mas tentar fazer uma análise breve tanto do Piauí como do Nordeste. Isso aí, vou passar a palavra. Bem, feitas as apresentações aqui dos colegas aqui da bancada, né? O tema de hoje, né? E aí a gente vai usar aqui. Eu gostaria de compartilhar aqui uma tela aqui com vocês e que acho que é bem interessante, né? Mostrar, né? Sobre economia regional, um conteúdo do IBRE, né? Do IBRE da Fundação Getúlio Vargas, né? Mostrando o retrato econômico da região Nordeste. O Nordeste, a gente sabe muito bem que, até antes da crise de 2015, né, e agora voltou a retomar essa tendência, né, o Nordeste foi uma região que, nos últimos anos, cresceu acima da média nacional. Ou seja, cresceu num ritmo bastante acelerado, né? A participação do PIB do Nordeste em relação ao todo brasileiro aumentou bastante nos últimos anos, né? Já chegou, em 2003, era de 12,8%, em 2017 chegou a 14,5%, né? E isso acabou desacelerando um pouco, mas mesmo assim é uma participação bastante elevada, né? Uma participação bastante elevada. Essa aqui é a distribuição do PIB entre os estados do Nordeste, né? O Nordeste corresponde aí, numa média de 2002 a 20, de 3, pouco inferior a 14%, né? Aqui você vê as curvas de crescimento do PIB, né? Tem a curva, a média nacional, né? Aqui, e o Nordeste mostrando assim, uma evolução bastante significativa. Também no PIB per capita, ainda tem o menor PIB per capita, mas teve uma evolução significativa, né? Então, assim, nós temos, a verdade é que o Nordeste ainda tem muito a crescer, ainda tem muito a se desenvolver,
mas mostra que pode ir longe, né? Mostra que pode e deve ir longe, né? É uma região que já teve aí uma certa importância econômica para o Brasil ao longo da história, né? Por conta pois foi o Brasil, de certa forma, começou no Nordeste, né? Começou no Nordeste e é claro, e por conta de diversos fatores, né, seja fatores naturais, seja fatores de ordem política, né, isso acabou ficando dificultado, essa situação acabou mudando ao longo dos tempos, né? E, e agora outro ponto também que eu acho muito importante também a gente compartilhar aqui, né? Que isso é uma notícia que saiu no final do mês de outubro, né, que o Nordeste deve ser a região que vai puxar o crescimento do Brasil, vai ser o trem de força do Brasil até 2033. Ou seja, pelos próximos 10 anos, o Brasil vai ser puxado pelo Nordeste. Esse é um grande, é um fato bem curioso, é um fato bem interessante, né? Que refuta que, de certa forma, repele certos discursos, certas narrativas de preconceito regional, né, por moradores aí, por pessoas que vivam em outras regiões do país. Então, ou seja, o Nordeste não é um problema para o país. Muito pelo contrário, pode ser, inclusive, a solução, né? Então, assim, eu vou primeiro feita essa introdução, vou passar a primeira palavra para o Wellington, depois para o Washington, para a gente começar aqui o nosso arrazoado. Então, que Marcos acabou de mostrar, é interessante, porque a gente vê que ultimamente o discurso separatista vem ganhando muita força, né? Embora seja só assim em meios online, mas a gente sabe que começa no online e depois vai para a vida real. E sempre falam como se o Nordeste fosse uma região que não contribuísse em nada para o Brasil, né? E a gente vê aí que essa notícia prova o contrário, né? E que se a gente considerar, né, a, a, a singularidade de cada região, né, e promover uma união em todas as regiões, a mais industrializada, pra, com as menos, a gente pode fazer com que todo mundo cresça junto, né? Então não precisa separar nada para ninguém crescer. Se o Brasil tivesse se desintegrado, a gente seríamos várias republiquetas, né? E isso pode acontecer caso esse discurso separatista continue ganhando força. Mas, assim, abordando o tema da região Nordeste em específico, eu vejo, pessoalmente, como um desafio para o nosso governo, que a gente tem que melhorar muito, é a infraestrutura, né? Muitas coisas da área da infraestrutura, né? A gente se fala em construção de construção, você abrir mais estradas, rodovias, você ampliar o saneamento básico, que infelizmente a região Nordeste é uma região que tem muitos problemas nesse sentido. E esse é só um dos problemas. Que a gente, dentro da região Nordeste, como um todo, a gente tem, dentro da própria região, que já é um pouco complicada, né, algum contexto histórico, tem dentro da própria região estados mais envolvidos no sentido econômico e social do que outros, né? Por exemplo, a gente tem, infelizmente, no último ano penúltimo IDH, na posição do nosso índice de desenvolvimento do Brasil, né, dos estados. E você tem, por exemplo, estados como Pernambuco, como Paraíba, Bahia, né, que são, assim, os estados mais sofisticados do ponto de vista industrial, né?
tecnológico, se a gente abordar dessa maneira. E assim, a gente tem que procurar maneira de analisar essa questão sem criar. Você vê muita gente dentro da esquerda que pega essa questão do Nordeste e também existe separatismo aqui, né? Pessoal que diz que essa discussão é região fascista, né? Já muita gente na região sul do Brasil se separar porque os mais dizem que Wellington, só uma pausa aqui, só pausar aqui, porque é o seguinte, tá dando muito corte no áudio, assim, tá muito picotado. Não sei o que está acontecendo aí. É problema, eu não sei se é problema da sua eu conexão. acredito, Eu achei que era a minha conexão, que ele estava falhando. eu acho que não. Eu acho que o problema, deixa eu. Tá. Melhorou? Acho que agora sim, melhorou. Acho que é por conta da imagem, cara. Sim, sim, Eu vou, pode prosseguir, prossiga. vou deixar assim desativado e a gente prossegue. Sim, show. Então, assim, a gente. Vou trazer aqui alguns dados, né? Que eu, inclusive, coloquei no artigo, né? Sobre os desafios da região, né? Onde eu coloco alguns acontecimentos, né? Sobre, por exemplo, a consolidação do processo industrial aqui na região Nordeste, né? Que até 1955 foi chamada de industrialização restringida, né? E depois de industrialização pesada, né? Porque a gente tem que levar em consideração também que havia uma grande ausência, né, do Estado na economia nordestina, né? E a presença do Estado na economia dessa região se dava pelo assistencialismo, de forma assistencialista. Infelizmente ocorre muito hoje ainda, porém na época era muito maior, né, anos 30, 40, 50. E no Sudeste, né, a gente encontrava uma indústria forte, né, embora estava começando ali a se desenvolver mais, nos anos 50, e era fortemente presente, né? E para a industrialização da região Nordeste foram fundamentais os incentivos fiscais concedidos pelo governo federal, né? E que interviu, né, em muitos estados da região para garantir o desenvolvimento, como com a criação da Sudene, né? Um exemplo que eu posso dar aqui é esse, a criação da Sudene, né? Nos anos 50 que passou a intervir de forma planejada, né? E fez com que houve uma rápida expansão das atividades industriais, né, na região Nordeste, né? E a partir disso, né, a partir dessa integração, né, com o resto do país, da região Nordeste com o resto do país, a região começou a crescer ano após ano, né? Nas próximas décadas a gente pode trazer dados também de que durante o próprio regime militar a desigualdade, a pobreza na região Nordeste estava caindo, né? A qualidade de vida estava aumentando, né? E a gente tem, eu posso dar aqui grandes exemplos, né, do que foi desenvolvido, né, e mostra para a gente que a gente pode fazer mais ainda, né? No meu estado, por exemplo, em Pernambuco, existe o complexo industrial de Suape, portuário, fica na cidade de Ipojuca, né, aqui próximo. É um dos principais polos de investimento do Brasil, né? Inclusive, durante os governos de Eduardo Campos e Miguel Arraes, houve bastante investimento nesse setor, né? Cresceu muito, né? Porém, quando veio a crise de 2013, 14 até 2017 mais ou menos, caiu muito, né, o prestígio dos serviços que tinha ali, né? Porém, a gente agora tem aqui uma governadora que, mesmo sendo do PSDB, ela não é uma PSDBista no estilo do PSDB paulistano, né? Ela não é tão liberal, né? Ela, recentemente, uma semana atrás, lançou um novo terminal de contêineres
que vai ter investimento de mais de 1,5 bilhão de reais, né? E que isso vai dobrar a capacidade do porto, né? Porto de Suape. E assim, tem a capacidade de gerar mais de 2.000 empregos isso, né? Então, assim, você vê que é uma coisa muito positiva, aqui em Pernambuco especificamente. Só que a gente tem que enxergar também além do que ocorre aqui, né? Por exemplo, a gente tem no estado do Ceará, por exemplo, partes muito desenvolvidas daquele estado, como Juazeiro do Norte, né? Que além de ser uma região com indústrias, tanto assim, eles produzem, tem lá fabricação de roupas, fabricação de carros no Ceará e no interior de Pernambuco também. É um polo universitário, tem muitas universidades ali na região do Crato, né, onde fica o Juazeiro, que eu tive a oportunidade de visitar. Na Bahia existe o polo petroquímico, né, que é algo muito importante também para o estado da Bahia, né, o desenvolvimento do estado da Bahia. Então a gente, finalizando aqui essa primeira fala, a gente vê que nós temos vários exemplos de iniciativas que deram certo nos estados do Nordeste, né? Porém, existem estados que precisam ainda ter, né, esse investimento, precisam ter esse olhar mais atencioso, cuidadoso do governo federal, né, do próprio consórcio dos governadores do Nordeste, para desenvolver outros estados, como o Maranhão, que eu citei no início. É um estado que, infelizmente, ocupa uma das últimas posições do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, né? E temos um nosso amigo aqui, que ele é do Piauí, ele pode falar mais da realidade do Piauí, que fica ali próximo, e contar para a gente, né? Se na região que ele vive, ele acha que o que ele acha que tem que melhorar, né? O que tem de bom, o- qual é o que carrega a economia, por exemplo, da região que ele mora agora, né? Ele morou em Teresina também. Gostaria, seria interessante se ele trouxesse para a gente o que ele acha, né, da questão do desenvolvimento de Teresina. E é isso, finalizando a primeira participação aqui. No caso aqui, ó, o Piauí ele é um estado meio assim mesclado, porque tipo o seu interior é quase todo meio que agrário, agropecuário. Tipo, vou mostrar aqui um mapa aqui que é o mapa de potencialidade do Piauí. Como é que eu compartilho aqui? Né? Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou passar aqui, vou autorizar aqui ó, as opções aqui de compartilhamento. Espera aí. Ok. Pronto. Aqui o mapa de potencialidade do Piauí. Você pode ver que ele tem a área de mineração, que está em crescimento, e tanta área de infraestrutura. E o carro-chefe aqui é o agroturismo e energia renovável. Você pode ver que ele é dividido aqui, ó. Aqui, nessa parte aqui entre os rios, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a zona. Tem a zona planície aqui, litorânea, que ela é formada pela pesca, agricultura, de produção de leite derivado, ovino e capricultura, fruticultura, benefícios de Carnaúba, cereais, turismo, comércio, atacadista, varejo, serviços, isso aí. Aqui, as obras de investimento para infraestrutura nessa área aqui são essas aqui, ó, que eles pretendem aplicar, que seria obras de construção de nova baiagem, complexos eólicos, sistema automitoral, asfaltamento da BR-222, Plano Luiz Correia. A PEC das cidades históricas Paraíba, shopping, indústria de beneficiamento de vidro, call center, zona de processamento. Essa aqui seria a zona litorânea. Tem também a zona dos Procais, que abrange essa região aqui, ó, que no caso seria 22 municípios, que ela tem a piscicultura, ovinocaprinocultura, avicultura, agricultura irrigada com fruticultura,
produção de grãos, extrativismo vegetal, indústria e vestuário, artesanato, mineração, turismo. Aqui as obras já é um pouco mais limitadas, que vai ser mais o asfaltamento e a usina de fotovoltaica, no perímetro irrigado de São José do Divino e energia, reforço na potência de subestação. Aqui as partes de Carnaubais, que essa área aqui de registrativo de Carnaúba é a que nós exporta a carnaúba, mas nós pega a matéria já industrializada e comprando de volta, só que mais caro. O que está faltando aqui no Piauí, que seria um reaproveitamento no mercado interno dessa carnaúba, que é o que envolve esses municípios aqui. Aqui a produção é de açúcar, álcool, ovinocultura, agricultura irrigada, mas fruticultura, cultivo de grãos, seria o feijão principal, agroindústria da cachaça da rapadura, extrativismo vegetal, mineração, indústria do vestuário, turismo, energia eólica e energia solar. Aqui o investimento para esse lugar seria barragem de castelo, energia limpa e anéis vários. Aqui a energia seria o repouso da potência de estação. No caso, o Piauí inteiro tem um problema de energia. Você pode ver que todo lugar está tendo reforço de subestação. Aqui tem o Vale do Sambito, que seria, aqui vai ser ovinocultura, apicultura, horticultura, agroindústria de alimentos e turismo. Aqui, no caso, seriam as obras de investimento, seriam irrigação, segurança hídrica e energia, com reforço de subestação. Você pode olhar que aqui o Piauí, você pode ver que ele é mais agropecuário. Ele tem tanto na área de agricultura como na área de pecuária. Aqui na região onde seria o Vale dos Rios, Piauí e Taueira, que aqui é onde fica mais as capitais, aqui os entre-rios, que aqui tem turismo de negócios e eventos, polo de saúde e educação. Você pode ver que o polo de saúde daqui é um dos maiores do Nordeste. Ele abrange muitas, como é que se diz, pessoas que vêm de fora, em busca de tratamentos, né, em questão de saúde, hospitalares. Aí tem produção de hortifrutis, produção de açúcar, produção de água, extrativismo vegetal, o babaçu, agroindústria, cajuína, indústria de cerâmica, vestuário, química, bebida e alimentos. Aqui a potencialidade seria aqui, fruticultura irrigada, pecuária de corte, ovinocultura, energia solar, comércio e serviço, turismo de eventos, que aqui seria na região de Floriano. E obras para investimento de estruturas, segurança hídrica, saneamento e energia. A parte que abrange a soja seria aqui no Tabuleiros do Alto Parnaíba até a Chapada das Mangabeiras. Que nessa região aqui tem a pecuária de corte, agricultura de alto rendimento, soja, algodão, milho, arroz, mineração de calcário para correção de solo, comércio e serviço. As obras de investimento seriam estradas. As estradas desse lugar aqui são péssimas. Todas estão em projeto de reformas. A hidrelétrica de Ribeiro Gonçalves e energia de Fosso. Aqui nessa parte mais ao sul, ela seria a pecuária de corte, a agricultura de alto rendimento, fruticultura, energia solar, mineração, comércio e serviços, turismo. E as obras de investimento são estradas, segurança hídrica, irrigação, saneamento. Isso aqui seria todo o projeto de desenvolvimento do potencial futuro do Piauí, tanto o atual como o futuro. Inclusive, o Piauí participa de uma região chamada Matopiba. Deixa eu ver isso. Vou compartilhar ela aqui. Eu até assim, enquanto você vai compartilhar a parte sobre o Matopiba, eu até ia abordar sobre esse ponto, né? Porque o Piauí pelo menos o centro-sul do estado, ele faz parte desse grande bloco, né, composto por 4 estados, né? Um estado da região norte, né, e 3 da região nordeste. E assim, uma coisa que eu notei, né, muito
né, na apresentação, que muitos desses projetos são voltados ao setor primário, ou seja, Não tem dúvida. agricultura ou mineração, né? E assim, eu gostaria de saber se no seu estado, né? Tipo assim, os gestores públicos, eles já estão pensando em dar mais um passo adiante no sentido de falar em indústria, né? Botar, industrializar, você usar essas atividades no setor primário como pontapé inicial para a industrialização, né? É óbvio, é necessário você desenvolver a agricultura, desenvolver mineração, é necessário, sem dúvida nenhuma. Mas assim, o que eu noto é que ainda estão, tipo assim, ainda falta dar o passo à frente, né? De pegar, usar esses setores como vetores de um projeto de industrialização. No caso, nossas indústrias tentaram até uma vez, mas aqui rola uma defasagem, uma politicagem muito tentar em um projeto de inserir uma indústria no mercado, aqui de qualquer tipo de área. Ela tem um projeto de entrar no Estado com todo orçamento e tudo mais, só que as políticas locais embargam, porque, tipo, eles não querem concorrência, porque devido a eles já possuírem certos setores naquelas áreas. E o Piauí é um pouco defasado em relação à cultura. Ele não tem essa cultura de industrialização. Ele é mais voltado a mais àquela cultura agropecuária, desde o agro até a pecuária. Vou passar a palavra. Vou passar aqui, eu vou voltar a falar com o Wellington, né? É, no âmbito do seu estado, né? O estado de Pernambuco, né? Algumas coisas que o senhor falou do complexo de Suape, né? Um dos grandes, talvez o principal complexo industrial da, do seu estado, né? Tem, se não me falha a memória, em Caruaru também tem uma importante atividade industrial, se não me falha a memória, acho que é indústria têxtil, né? Se não me falha a memória, né? Isso. E ainda no Vale do São Francisco, mais precisamente naquela região que faz divisa, que de um lado é a cidade baiana de Juazeiro, do outro a cidade pernambucana de Petrolina, você tem lá a produção de uvas e de vinhos, né? Aquilo ali é algo fantástico. Não vou negar aqui não vou negar para você, não vou negar aqui para os senhores, né? Que é algo fantástico. Você produzir uvas numa região que é quente o ano todo, né? Quente o ano todo, numa região que é uma região no limiar de tropical para semiárido, né? E você produz uvas de altíssima qualidade, produz vinhos de altíssima qualidade, né? E ou seja, mostra claramente o potencial daquela região o que dá para ser feito, né? Eu gostaria de que o senhor respondesse a seguinte pergunta, assim, no seu estado de Pernambuco, né? Quais, digamos assim, o que os gestores públicos têm pensado no sentido de industrialização, né? Que nem assim, da mesma forma que eu falei, do passo adiante, né, para o Washington, no sentido de industrializar o estado do Piauí, quais são os próximos passos, né, que os gestores públicos aí no estado de Pernambuco pensam para ampliar a participação da indústria aí na economia da região, do seu estado, especificamente. Então, aqui eu acredito que tanto a oposição quanto o atual governo, né, eles sempre falam, né, em melhorias e cada vez mais os setores produtivos do Estado, né? Tanto a atual governadora
que antes ela era do grupo político que governou Pernambuco desde a raiz, assim, durante muito tempo, que era o PSB, né? Tanto ela, que fez parte da oposição na eleição de 2022, né, sendo candidata pelo PSDB, quanto a neta de Miguel Arraes, que foi candidata, ambas, as duas, e também os outros candidatos que não passaram para o segundo turno, falavam em fortalecer o desenvolvimento do Estado, né? A gente tem aqui em Pernambuco, na questão da produção têxtil, né, setor de têxtil, a gente tem Caruaru, mas a gente também tem uma cidadezinha chamada Toritama, né, que é muito conhecida aqui no estado especificamente. Eu não sei se os senhores sabem, mas o que é produzido em Toritama e em Caruaru, as calças e etc., é vendido para o Brasil inteiro, né? Às vezes você está você tá lá pô, tá no estado do Amazonas e vai comprar uma calça, você nem tem noção, pode ser que tenha sido produzida nessa cidadezinha, né? E embora seja uma cidade com toda essa produção no setor têxtil, a gente não vê, por exemplo, lá, né, isso se convertendo em benefício para a população, né? Inclusive, vi um documentário uma vez falando a respeito dos trabalhadores e dos empresários que investem nessa área lá. Eu vejo que ali existe, embora todos os candidatos e todos os postulantes a cargos executivos no Estado falem, né, em investir, infelizmente, por exemplo, uma cidade com grande potencial como Toritama, né, não recebe o investimento, né, porque você vê que assim eles trabalham em situações meio precárias, né, não é das melhores, né, porém você vê se a prefeitura junto com o Estado, né, e se o Estado junto com a União monta um projeto para desenvolver, né, para abrir espaços maiores ali, fazer uma parceria com os empresários daquela região, daquela cidade especificamente, juntamente com a cidade de Caruaru, né, nessa questão da produção de calçados, de calças, bermudas, até camisa também fazem, seria muito melhor, isso seria uma coisa importantíssima no meu ponto de vista para desenvolver mais ainda essa questão no Estado, né? Porque, no meu ponto de vista, o estado de Pernambuco, especificamente, ele está todo montado já para só ir para frente, só se desenvolver cada vez mais. Porém, se a gente começa a deixar as coisas ficarem sendo sucateadas, a gente começa a regredir, né? E esse é um problema, né? Eu, inclusive, tentei entrar em contato com o governo e tal, mas eu não consegui, né, até o momento. Mas no meu ponto de vista, sim, a classe política aqui do Estado sempre fala em desenvolver, né, os setores produtivos que a gente tem na indústria, né, de várias maneiras, né, e usam sempre, todos os candidatos sempre usam o Porto de Suape como exemplo, né, do que a gente pode ser, do que a gente pode fazer, né. Então, assim, sim, a classe política daqui, pelo menos no discurso e alguns na prática, é comprometida com a continuação do desenvolvimento do Estado. Mas, no meu ponto de vista, há locais que deveriam receber uma maior atenção, né? Como, por exemplo, a cidade de Toritama, que eu citei aqui. E, por exemplo, né, você falou aí de Petrolina, um lugar ótimo, né? Que é assim, apesar do clima, produz ali uva, né, e usam para produção de vinho, a uva deles. É uma coisa incrível, né? Você se pensar. Então, assim, isso mostra só mais uma coisa que eu falei anteriormente, né? Que a gente tem muito, a gente pode fazer muito mais do que a gente já fez, né? Porque vontade existe, né? O povo é trabalhador. Então, é isso, né? Quanto à sua dúvida aí, Marcos, né? Realmente, a classe política daqui fala em industrialização, fala em desenvolver mais o Estado, porém, existem casos que eu acho que deveriam ter mais atenção, tanto do governo estadual quanto das próprias prefeituras de lá, né? Que deveriam buscar parceria com o Estado e, junto com o Estado, procurar a união, né,
a presidência do Brasil para criar um projeto, uma coalizão, junto com Caruaru e com outras cidadezinhas ali próximas. Tem muitos trabalhadores que vão trabalhar nessa área para desenvolver, criar um local para eles trabalharem melhor, né? E isso ajudaria muito o Estado de modo geral, né? É isso. Aí é que nem o Pedro sempre fala, é o pessoal análogo à escravidão. Falando mais, você falou do setor têxtil, setor têxtil ele estava passando a ser muito conhecido aqui também no estado do Piauí, que tipo, nós antigamente importava muito material têxtil de outros estados, como São Paulo, Brasília, Goiás. Agora nós passamos a importar mais aqui em relação de Pernambuco, Ceará, o que saiu mais em conta ao deslocamento. Passa a palavra. Bem, já estamos aqui nos encaminhando para encerrar o primeiro bloco, né? Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco, vamos continuar aí com o nosso segundo bloco. Um grande abraço a todos aí e até logo mais com o segundo bloco. Fala, pessoal, meu nome é Marco Júnior, sou articulista do Brasil Grande. Vamos entrar aqui com o segundo bloco, né, do bate-papo BG especial, né, os desafios socioeconômicos do Nordeste, né. Eu vou entrar aqui com um tópico que foi mencionado aqui, tanto pelo Washington como pelo Wellington, que é a questão da infraestrutura, né. Infraestrutura foi focado muito a questão da transporte, né? A malha rodoviária, a malha rodoviária do Nordeste, por muitos e muitos anos, ela passou por um estado de abandono, né? Por um estado de abandono. Assim, muitos trechos, inclusive boa parte dos trechos que são considerados regulares, ruins e até mesmo péssimos, muitos deles estão localizados na região Nordeste, né, na região Nordeste do país, né. Houve, de certa forma, alguns esforços para tentar se reverter esse quadro, mas ainda há muito o que se fazer, né. Você pode olhar pela Transcerrada aí, ó, que está embargada até um certo ponto. Constrói, aí entra as políticas no meio, embarga tudo, a obra está parada, sabe lá quando vai voltar. É algo de praxe, inclusive, que acontece em grandes investimentos de infraestrutura brasileira, né? Que é essa questão desse para e anda de obras, né? E um outro aspecto muito importante, assim, que, por outro lado, né, eu vou até compartilhar aqui com... E aí eu vou querer que, como primeiro o Washington comece a comentar, né? E, inclusive, essa Transcerrados, né, é uma obra de parceria público-privada, né, a PPP. Né, e eu achei particularmente bastante interessante, né, esse formato, né, esse contrato de PPP para essa rodovia, né, para esse trecho, né, no sul do Piauí. Eu não sei se você viu naquele mapa que eu compartilhei, ele apresenta uma malha viária que está incluso nessa Transcerrada. Uhum. Que é aquilo ali que é a previsão. Sim. Eu tinha visto, sim, tinha visto. Na verdade, não prestei atenção, mas assim, achei bem interessante você ter comentado, né? Foi, inclusive, em 2021, assinado o contrato, né, de PPP, né, com o governo do Piauí, que eu achei bastante significativo, né, que é um fato assim que essa abertura, né, ao capital privado é algo que transcende, né, os diferentes setores do espectro político brasileiro, tanto à esquerda como à direita, né? E, dito isso, né, eu gostaria que os senhores, né, primeiro o Washington, depois o Wellington, falassem, né, quais são as políticas públicas, né, que têm se buscado, né, para, digamos assim, reverter, né, e reverter esse processo, né, que aconteceu nas últimas décadas, né, de negligência, né, da infraestrutura na região
e, em particular, nos estados onde os senhores moram, né, onde os senhores vivem. Primeiro Washington, depois Wellington. Nesse caso aqui no Piauí, como você pode ver que ainda nós permanece ainda no mesmo governo, que é o PT, tem em torno de uns 20 anos. Então a política aqui não evoluiu muito, e fora que eles não focam muito no desenvolvimento do estado. Que tipo, aqui era para ter um porto aqui, teve um projeto de porto aqui no início da época, acho que uns 20, 30 anos atrás, que era para fazer o escoamento da soja pelo litoral piauiense, mas foi embargado e tudo mais. E aí já até esqueceram, eu acho, esse projeto. Outra coisa também que a precariedade aqui também para escoar a soja. A soja nossa, o produtos agropecuários e tudo, ele só sai por dois lugares. Ou ele sai pelo Ceará, ou ele sai pelo o Maranhão. Porque nós passamos a pagar para esses estados, né, para poder escoar nossa mercadoria. E as políticas aqui elas tendem a andar meio lentamente. Vai passar. Pode falar, Wellington. Então, cara, aqui no estado de Pernambuco, especificamente, eu vejo que, embora seja um processo lento, né, embora eu vejo que os gestores, né, os governadores, os prefeitos, eles tentam fazer, eles fazem, né, eles trabalham. O problema é que, assim, a lentidão eu associo com essa questão de fazer certas parcerias público-privadas duvidosas, né, que muitas vezes pegam uma empresa e assim, cara, uma obra que duraria, vamos supor, 2 anos para ser feita, está parada há 5 anos. Tem muito disso. Porém, cara, quando você para observar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha cidade, né, do prefeito, que ele é, inclusive, aliado com a atual governadora. Desde que ele iniciou o mandato dele, em 2021, ele vem fazendo muitas obras aqui na cidade, né? Inclusive, em 2014, a, inauguraram um shopping center aqui na minha cidade, né? Fica na região da Zona da Mata de Pernambuco. E existe dois bairros, né? Um bairro mais próximo, que se chama loteamento Conceição, que é próximo do shopping, tem um rio e tem o bairro que eu moro e o resto dos outros bairros da cidade, né? E esse prefeito está finalizando uma ponte que vai ligar o meu bairro a o bairro da Conceição, que fica próximo do shopping, logo vai fazer com que, por exemplo, é, não tenha tanta movimentação no caminho para o shopping, entende? Ele também está fazendo bons projetos de recapeamento asfáltico, uma coisa, para mim, eu julgo muito importante, né? Inclusive, se eu for um dia candidato a vereador, a prefeito, qualquer cargo que possa mudar algo nesse sentido, uma das coisas que eu iria priorizar seria isso, né? Você fazer, você cuidar da questão, dessa questão que inclusive ajuda todo mundo, né? Você fazer ali um recapeamento asfáltico interessante, né? Porque em muitas cidades, cara, tem somente o paralelepípedo, e a gente sabe que isso, assim, para quem consegue se locomover bem, ok. Agora, para a população idosa, para, assim, pessoas mais debilitadas, isso é muito ruim. Se você fizesse ali um recapeamento asfáltico por cima, ficaria muito melhor. Então, assim, se eu fosse um dia prefeito, meu projeto, cara, seria fazer isso na cidade inteira, não só nas avenidas, né, nos centros, mas em todos os bairros, porque tem dinheiro para isso, né? Principalmente a minha cidade, que está é a cidade mais importante da Zona da Mata daqui de Pernambuco, né? Junto com, é muito próxima de Recife também, tem essa vantagem. Mas assim, as lideranças políticas daqui de Pernambuco, eu vejo assim, elas trabalham nesse sentido. Embora seja um trabalho lento, embora tenha corrupção no meio,
muitas vezes, mas assim, eles fazem, né? Então, é como eu falei no bloco anterior, fazem muita coisa aqui, né? Eu acredito que Pernambuco tá com o seu assim, com o seu destino traçado, né? Já mostrou que pode dar certo em muitas coisas. A questão agora é levar isso adiante, né? É melhorar. Então, assim, é por isso que a gente fez um programa anteriormente falando de política eleitoral. Eu sempre falo, né? Além da gente ter a militância nacionalista no meio virtual, a gente tem também que, cara, procurar os vereadores da nossa cidade para, assim, falar de coisa séria. Como que está andando aí os projetos, né? Você vai ali no vereador mais próximo do prefeito e pergunta, né? Pô, vocês têm projeto de infraestrutura em tal bairro que é tão abandonado? Você tenta ter esse conhecimento, ter essa proximidade, tenta levar as ideias, né? Tenta conversar com as pessoas a respeito disso, porque assim, a gente tem que analisar, né, o que os gestores do nossos estados, municípios, né, da nossa região de modo geral fazem, mas buscar também soluções e contribuir nessas soluções, né? É por isso que eu sempre incentivo, eu apoio que cada vez mais pessoas do meio nacionalista saiam como candidatos, né? Seja para cargo legislativo ou executivo, né? Eu sempre apoio. E assim, para finalizar aqui, é, é como eu falei, né? Na minha concepção, o estado de Pernambuco especificamente já está montado assim em quase 100% dos setores, né? O que falta é ter uma rapidez na execução de obras, né? E eh, na questão de indústria também, de trazer indústria para cá, né? Pode ser assim, você pode pegar o know-how de outras empresas do estrangeiro que vem investir na cidade. Por exemplo, na minha cidade mesmo vai vir uma empresa, uma fabricadora de vidros do Illinois, do estado americano lá, do meio oeste, para investir aqui. Uma coisa inteligente seria, beleza, você pega a tecnologia com aquele pessoal ali, né? Eu apoiaria isso, mas assim, de modo geral é isso, Marcos e Washington, né? Aqui existe sim, né, muita vontade de se fazer as coisas e fazem as coisas, porém é de maneira lenta. O Beleza. problema, o problema dessas indústrias que vêm de fora para o Brasil é porque, tipo, elas não fazem parceria, tipo, de querer evoluir o setor na mesma área. Tipo, ela não quer concorrente. Ela passa a limitar as práticas de concorrência. Seria bom se elas trouxessem e fizessem uma parceria de produção, tipo, ensinasse todo o procedimento, nem que seja, não precisa ficar próximo ao mesmo ou algo parecido. Tipo, Transferência de tecnologia. seria tipo uma cooperação. É que nem as militares ocorrem entre países. Exatamente. Uma coisa assim que já acho que pegando o gancho aqui do que o Edson falou, né, que agora a questão de infraestrutura urbana, né, principalmente focando nas cidades, né. Eu não sei como é que é a situação aí, né, mas assim eu não sei em que pé, né, digamos assim, questões como habitação, mobilidade urbana, né, mobilidade, habitação e mobilidade urbana, saneamento básico, né? Essas três coisas, eu vou focar nesses três pontos: habitação, mobilidade urbana e saneamento básico. Gostaria de saber, e aí eu vou primeiro passar para o Washington e depois para o Wellington a palavra, né? Assim, o que as autoridades, né, os poderes públicos, seja por si mesmos, seja em articulação com a iniciativa privada, quais são as medidas que o poder público tem tomado para buscar solucionar, né, as grandes questões nesses três pontos, né? Mobilidade urbana, habitação e saneamento. No caso do Piauí no saneamento, ele está tendo um processo de evolução, que antigamente era mínimo. Hoje já passou a um número mais um pouco respectivo. Próximo
pegar os dados, mas está em torno, de, acho que próximo de uns 20% por aí, que antigamente ele passava assim, entre 9% e 10%. Já no caso de mobilidade urbana, aqui tende a falhar, porque até hoje eles não conseguiram determinar como é que vai ser o transporte público. Ultimamente vem sofrendo greve, interrompimento de transporte. Há uma briga aqui entre o sindicato de transporte, de locomoção rodoviária. E qual era a outra que você falou? Habitação, Habitação. No caso de habitação aqui, tipo, na capital, o centro está passando a se tornar mais área totalmente voltada a comércio e hospitais. E as habitações elas tendem às margens da cidade. No caso, ela deixa de ser central, aí passa a ser margiários. lembra um pouco o que acontece em cidades americanas, né? Que você É, tem, que tipo assim, os bairros residenciais, eles ficam afastados do centro da cidade. aí o centro ele fica mais focado para a industrialização. Assim, Tentar implantar uma indústria de base, mas aqui a indústria mais ela é construção civil, por uhum, enquanto. entendido. Um outro ponto assim que eu estava querendo, pegando um gancho aqui na pergunta, na parte do transporte, de mobilidade urbana, de transporte, eu não sei como é que é o sistema de transporte público em Teresina, se ele é um sistema baseado em terminais, né, que tem, tipo, ônibus vai, tem um terminal, o cara pode fazer uma baldeação de um terminal para outro, enfim, como é que, Antigamente, antigamente ele era baseado em terminais, havia vários terminais, mas depois eles tentaram implantar uma tal de integração, tipo imitando de São Paulo, uma Uhum. imitação meia fuleira, porque ela não o percurso daqui de Teresina eles são muito pequenos, eles não são aqueles percursos imensos que tem uma megalópole tipo São Paulo, que você vai pegar um ônibus, ele vai passar na estação, você vai pegar metrô e pegar depois outro ônibus. Aqui você, no caso, você vai pegar um único ônibus, vai esperar um certo pique, que a conexão ficou tipo norte, sul, leste, oeste. Eles modificaram para esse tipo de conexão e passou a demorar mais tempo para você pegar o ônibus. E ficou meio que, para quem é trabalhador, ficou meio cansativo. Aí nunca conseguiram reaver novamente como é a mudança do sistema daqui. Aí tá uma bagunça. Ultimamente tentaram negociar com o prefeito, mas teve uma greve, uma briga. Vou passar aqui a palavra para o Wellington comentar. Então, em relação à mobilidade urbana, eu vou começar primeiro falando da habitação, né? Aqui na minha cidade, foi uma cidade que foi muito beneficiada pelos projetos, por exemplo, dos governos, né? Do PT, né? Que construíram muitas moradias populares em áreas um pouco mais afastadas do centro da cidade e fez com que, por exemplo, hoje em dia você quase não vê pessoas morando na rua. Você teve um projeto muito bem feito aqui, foi muito bem executado, tanto pela prefeitura quanto pelo governo do estado e pelo governo federal, né? Então, a questão da habitação, né, tem praças, né, sendo feitas perto desses bairros aí, né, que foram construídos na época pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Então, assim, você tem toda uma organização, né, todo um projeto sendo aplicado ali. Nessa questão, eu não vejo tantos problemas aqui, embora acho que tem que melhorar, né, novamente. E a gente tem também, assim, em questão de, por exemplo, a questão do transporte público, né, vocês falaram aqui a questão do transporte público, vocês falaram em
Eu acho que você caiu. Vamos lá. Três pontos: transporte público, habitação e saneamento. Isso. Agora, em relação ao transporte público, né, aqui, também acho que é uma área que está boa, cara, né? Tanto com as empresas privadas, né, de ônibus que atuam na cidade, tanto no transporte intermunicipal, né, é muito bem consolidado, é uma coisa que não tem assim reclamações a fazer, né, aqui. Eu acredito que assim grande parte da região, porque eu viajei já para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, de ônibus também, e assim uma boa qualidade, né? Agora, o outro ponto que citou aí, Marcos, qual é, por favor? Eu falei transporte público, eu falei habitação, falei de saneamento. Isso, pronto, saneamento. Também é uma área que a prefeitura atua muito, né? Inclusive, um mês atrás, 2 meses atrás, eles estavam fazendo, né, o asfalto em novos bairros novos que foram construídos aqui próximo, e estava lá a prefeitura trabalhando nessa questão do saneamento básico, né? Em relação a isso, cara, questão de fragilidade em relação ao saneamento básico aqui, existe mais na zona rural, que é onde vive cerca de 20 mil pessoas, das 140 mil pessoas que vivem no município, né? Existe muito problema nessa questão, nessa área lá, né? Assim, agora na cidade mesmo, na área urbana, eu acho que é algo assim, que muito melhor do que estava, por exemplo, quando eu nasci, lá no começo dos anos 2000, né? Melhorou muito, né? Eu digo novamente, né? Não é que assim é uma maravilha, não, eu sempre digo, eles fazem muitas coisas, a gente melhorar também. Mas assim, no meu ponto de vista, na minha análise do dia a dia, inclusive, não tem muito o que reclamar, não. É isso. Pode Só falar, Washington. complementar, só complementar aqui, ó, o saneamento básico aqui, tipo, na nossa cidade aqui, o da capital, ele antigamente era 19%, aí ele saltou para 42%. Mas se você falar em questão do estado inteiro, ele não passa dos 4%. Ainda tem muitas políticas públicas para melhorar. Pode continuar. Só uma intervenção aqui, por gentileza, Marcos, né? Sim, O nosso camarada aqui, Washington, falou, né, no bloco anterior, quando estava tratando das questões do Piauí, que tiveram muitas obras que foram embargadas aí no estado dele, né? A gente vê que ocorre muito isso no Brasil todo, né? Você vê que, assim, a gente sempre, muitas vezes tem essa coisa de colocar a culpa no político, etc. Mas a gente vê que no Brasil, infelizmente, dentro do nosso próprio, assim, aparato estatal jurídico, né, tem gente, cara, existem juízes, desembargadores que estão travando o desenvolvimento de certas regiões. Por exemplo, ele falou da construção de um porto aí para escoar soja no litoral do Piauí, que certamente, se não fosse esse travamento que ocorreu, eu diria assim, essa obra provavelmente já estaria pronta hoje em dia. Então você vê o problema, o buraco é muito mais embaixo. A questão é muito séria, né? Quando a gente fala disso, porque a gente tem pessoas dentro do Estado brasileiro trabalhando contra o desenvolvimento do Estado brasileiro, né? Então assim, é preocupante o negócio, né? Só queria adicionar isso. algo inclusive que o Aldo Rebelo bate muito na tecla disso, tanto nas intervenções que ele participa, né, nas entrevistas que ele participa, como inclusive no próprio livro Quinto Movimento, né? Eu vou estar encerrando aqui este bloco, vou estar encerrando este bloco, e aí nós vamos para o terceiro e último bloco do nosso bate-papo BG especial.
Fala, pessoal, voltando aqui para o terceiro e último bloco do bate-papo BG especial Desafios Socioeconômicos do Nordeste. E aí eu vou para um tema que tem essa interface com a questão socioeconômica, né? E o tema que eu vou falar é um tema muito sensível, né? Não só para o Nordeste, mas para o Brasil como um todo, que é a questão da violência urbana, criminalidade, né, eventual atuação de facções, né, criminosas nos estados, né, e o Nordeste, nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, teve um crescimento, né, bastante acentuado, né, na violência, né, as taxas de homicídios subiram bastante nos estados do Nordeste nos últimos 20 anos. Né? O Nordeste até então não era uma região que conhecida por essa problemática e passou a ser, né? Passou a ser conhecida por essa problemática, né? Em alguns estados teve explosões muito intensas, né, dessa questão da criminalidade. Ceará, em 2019, teve aí uma onda de ataques a ônibus promovida por facções, né, em presídios. Rio Grande do Norte, no início deste ano, também enfrentou uma escalada bastante parecida na violência, né, de ataques a prédios públicos, ataques a prédios policiais, de prédios pertencentes às polícias, né, às forças de segurança. Né? A Bahia enfrentou recentemente também uma onda de violência, né? E então é uma região que nos últimos anos tem vivenciado isso. De certa forma, isso também tem a ver. Resta saber qual, digamos assim, tem relação, né, embora não, digamos assim, da forma como se fala por aí, da questão da, das questões sociais, né, pobreza, desigualdade, né, e outros pontos assim, importantes que precisam ser abordados aqui. Outras questões não menos importantes precisam ser abordadas, não vai dar tempo de abordar tudo. Né? Eu gostaria, né, de perguntar primeiramente ao Wellington, depois ao Washington, né, nos seus respectivos estados, né, como que o poder público lida com essa questão da violência, da questão da criminalidade, e assim, quais são as principais políticas para combater essa escalada, essa crescente que tem se instalado aí, e se instalando aí nos últimos anos aí, principalmente nos últimos 20 anos. Então, em relação ao aqui em Pernambuco especificamente, embora o Nordeste continue sendo, infelizmente, junto com o Norte, as regiões do Brasil onde a violência mais aumenta e continua sendo a maior, existem várias iniciativas do governo do estado, né, de combater a violência. Né? Por exemplo, existe um programa chamado Pacto pela Vida, né? Foi criado para justamente prevenir a violência e reduzir a criminalidade, né, que vinha aumentando muito. Né? E outra coisa a se notar também, quando a gente fala da questão da violência, eu acho que é um pouco complicado ainda no Brasil, e aqui no Nordeste especificamente, porque a gente não tem tantos dados claros a respeito. Porque, por exemplo, Recife pode ser uma cidade muito segura em determinadas áreas, em outras muito perigosa. Por exemplo, cidades do interior podem funcionar do mesmo jeito, só que a gente não tem dados, né? Por exemplo, aqui eu acredito que em outros estados do Brasil seja do mesmo jeito, de como anda a violência, os índices de violência, de homicídio, de roubo, etc., nos municípios, né?
que eu acho que inclusive seria até mais interessante da gente ter esse tipo de dado, né, para a gente ver se os programas de combate à violência estavam sendo realmente efetivos. Só que assim, eu, por exemplo, eu moro numa cidade que é a 50 quilômetros de distância de Recife. E eu acredito que, assim, esse projeto que o governo criou já há mais de 10 anos, do Pacto pela Vida para combater a violência, funcionou em muitas partes do estado. Só que, de um modo geral, né, como o Marcos pediu para a gente falar dos estados da gente, de um modo geral, a violência continua aumentando. Porém, em determinados municípios, aumenta mais do que em outros, né? Por exemplo, aqui no meu município, vivo em Vitória de Santo Antão, né? Eu me sinto muito mais seguro aqui, por exemplo, né, do que se eu morasse em determinados bairros do Recife, né? Então, assim, existe sim um esforço do governo, né, para controlar esses altos índices. Eles têm tido sucesso, né, de determinada forma, mas eu acredito que, assim, tem muito a melhorar ainda. Tem muito a melhorar. Principalmente na questão de fazer esse Pacto pela Vida. A atual governadora, ela falou que pretendia fazer uma junção. Tá aí um desejo dela, né, de fazer uma união da polícia civil, militar, a daqui do estado, e também ajuda em órgãos de inteligência da Polícia Federal. Eu não sei se isso vai para frente, mas eu espero que vá, porque eu acredito que muito mais, além de você fazer rondas ostensivas, né, da polícia pelas cidades para combater a violência, a gente precisa também ter um trabalho de inteligência. E não adianta você chegar metendo bala, né, você às vezes vai no lugar errado, né? Então, assim, é importante ter a união disso, né, o policiamento ostensivo ali, junto com os órgãos de inteligência da polícia. Eu espero que ela consiga fazer isso, que isso vá para frente, porque tenho esperança nesse projeto dela. Porque, para mim, pode dar certo. Ela, inclusive, foi governadora, ela foi, perdão, prefeita da cidade de Caruaru, e lá ela foi extremamente, assim, bem avaliada por essa questão de ter combatido muito a violência no município lá, né? Aí a gente já pega aí outra realidade. Caruaru seria mais seguro do que Recife durante um determinado tempo no estado de Pernambuco, né? E como ela também já foi da Polícia Federal, ex-delegada, né? Então ela deve ter um conhecimento mais profundo em relação a isso, né? Então, assim, do meu ponto de vista aqui como pernambucano, eu vejo que tem melhorado, e se ela conseguir colocar em prática esse projeto que ela tem em mente, né, se ela conseguir apoio na Assembleia Legislativa para levar adiante, eu acho que só tende a melhorar, né? E é isso, né? Eu vi notícias, né, mudando para outro estado, de que, por exemplo, em 2022, o Rio Grande do Norte foi o estado que teve a maior redução de assassinatos, né? Embora no começo desse ano a gente teve lá alguns atos de barbárie ali, vandalismo, né, de presos, facções, tocando fogo na rua, queimando ônibus, né? Nessa questão foi complicado, mas teve sim uma redução, né, dos assassinatos no ano de 2022 no Rio Grande do Norte. Já em relação ao Ceará, eu não tenho tantos dados ou tanto conhecimento, embora eu conheça muita gente do Ceará. Mas, assim, em relação a Pernambuco, é isso que eu falei, né? Estou na expectativa para que ela consiga aplicar no estado que ela conseguiu aplicar no município dela, né? E reduza a violência aqui. É a questão do roubo também, que é algo muito preocupante para todo mundo. Eu acho. No quesito de segurança, o Piauí vem sofrendo uma defasagem muito grande. Inclusive, ultimamente, nas últimas notícias, você pode olhar que grande aumento no quesito violência. Mas, segundo o governador que foi eleito aí, ele disse que pretende melhorar tanto o contingente militar, que está extremamente reduzido devido
como é que se diz, com a aposentadoria dos antigos, e também ele pretende melhorar as políticas em relação ao amparato tanto investigativo como como é que diz, judiciário. Mas aqui está indo a trancos e barrancos, mas é por isso. Algo. E assim, uma coisa que vou até abordar aqui, né, Washington, pegando a realidade do seu estado, porque assim, o estado do Piauí, né, ele é um dos estados que talvez seja talvez seja um dos menos violentos da região Nordeste, né? E assim, é até uma particularidade, né? Porque enquanto tem estados na região Nordeste, existe até uma disparidade dentro da própria região, né, em relação aos índices de violência. Se você pega índices de homicídio, né, tem estados, por exemplo, como Bahia, como Ceará, que tem taxa de homicídio acima de 40, né, 40 homicídios para 100 mil habitantes. Tem estados, como, por exemplo, o estado do Piauí é um pouco abaixo de 30. É ainda acima da média nacional, porém não é algo tão gritante como em alguns outros estados. E assim, eu gostaria de saber assim, o que tem, quais as características, né, quais são as particularidades no estado do Piauí que levam os índices de violência a não terem índices tão gritantes assim. Se é a questão é o mérito das atividades de segurança, ou se é também uma combinação também com a questão das próprias, digamos assim, não é um estado tão atrativo para o desenvolvimento, para o crescimento de facções criminosas, de grupos do crime organizado em nível estadual. Aqui é porque devido como é que diz, é um lugar pacato, que tipo, ele não tem tanto aquele negócio, como é que se diz, uma região que seja tão disputada, não tem algo que gere uma disputa, e isso não tende a desenvolver nenhuma criminalidade, ou, tipo, olha as favelas daqui, elas não têm tanto briga, assim, entre facções e tudo mais, porque aqui facções é quase inexistente, mas existe, é que é poucas. Mas também o trabalho daqui nas políticas públicas em relação ao efetivo, eles são muito agressivos. Como é que se diz? Como é que eles chamam? Aqui tem aquela política do chamado. Eles chamam a política do chamado deixar morrer. Alguma coisa assim do tipo. Porque em cada atuação policial, eles não agem em si, eles esperam as gangues se autodestruir para depois eles atuar. É algo assim, eu confesso que é algo bem inusitado, né, essa política, né? Mas, enfim, vamos aqui para um outro tema, né? Um outro tema bem interessante, que eu acho que bem interessante de abordar, é a questão na verdade, são dois temas, e vou condensar em um bloco só, né? Que é saúde e educação, né? Inclusive, é um tema que digamos assim, é um problema, digamos assim, recorrente para o nosso país, é um problema crônico, inclusive, né? O nosso país enfrenta uma realidade, problemas nessas áreas, e o Nordeste não seria exceção a essa regra. O Nordeste não é uma exceção a essa regra, e assim, eu gostaria de saber, e aí primeiro do Wellington, depois do Washington, né, nessa ordem, quais são as ações, né, que o poder público está tendo, né, nessas duas frentes. Uma no sentido no caso da educação, quais ações têm sido tomadas para melhorar os índices, né, da educação, que é principalmente o IDEB, né, Índice de Educação Básica, e na saúde, né, até mesmo porque a saúde, entra aí questão de redução de mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida, quais ações, né, quais são as principais ações que o poder público tem tomado nessas regiões
E o que vocês entendem que deveria melhorar nesse aspecto para que realmente a gente possa se dar um salto maior no desenvolvimento nessas frentes? Então, em relação à educação, aqui no estado de Pernambuco, houve uma evolução, né, no IDEB. Porém, não é algo assim tão, tão grande, segundo alguns dados. Em 2019, pontuou no estado de Pernambuco 4,4, né, no IDEB. E em 2021 foi a mesma coisa. Porém, se você pega dados de 2009 e 2011, era 3,0 a pontuação, né? Só que assim, eu acredito que ultimamente vem, principalmente durante os governos do PSB, embora eles não fossem lá grandes coisas no quesito da segurança pública, né? Mas na educação eles investiram muito, né? Principalmente na valorização dos profissionais da educação, professores, e de um modo geral, pessoas que trabalham em escola, né, na administração, tanto no serviço geral, foram muito valorizados, né? Eu vejo isso, porém, tirando o Ceará, os estados do Nordeste continuam tendo um grande problema ainda na questão da educação, né? Tanto que, assim, se você vê as estruturas de certas escolas estaduais aqui, é triste, é uma coisa, assim, vergonhosa. E também, assim, não é só culpa do governo, do município, do estado em si que tem que cuidar das escolas estaduais. Mas também o aluno, cara, não existe regra dentro da sala de aula. O aluno se sente na liberdade de, cara, quebrar um ventilador. Geralmente nas salas tem 4 ventiladores. O aluno se sente na liberdade de ir ali quebrar e raramente ele é punido. Às vezes ele recebe, é suspenso, mas assim, não existe nenhuma punição. Isso ocorre muito, né? Eu, por exemplo, tive o privilégio de estudar o meu ensino médio no IFPE, né, Instituto Federal, que ali era uma outra estrutura, era uma outra história, né? Na questão da educação no Estado, tem a área boa e tem a área ruim. Por exemplo, tem muitas escolas no Estado que são vinculadas assim, você faz o ensino médio e o ensino técnico. Aí você tem lá no ensino técnico pessoas que fazem desenvolvimento de sistemas na área de TI, tem gente que faz a opção pela área das artes, né? Eu, por exemplo, não foi no estado, mas no Instituto Federal, eu fiz o meu ensino médio e fiz o curso técnico em agroindústria, né? Então, assim, na rede estadual, tem as escolas que possuem curso técnico integrado ao ensino médio, e isso é bom. Só que, assim, não é a maioria ainda, né? E as melhores escolas do estado são essas, que têm a integração entre técnico e médio. Mas as outras que não têm, é complicado, cara. São complicadas. Eu tenho irmãos professores, tenho muitos amigos que atuam na área, né, como professores, e assim, o profissional é de qualidade, né? Muitos alunos buscam ali conhecimento de fato, não vão para fazer algazarra, mas o que falta é estrutura, falta muito investimento, né? Agora, em relação à saúde, aqui no estado de Pernambuco especificamente, eu acho que grande parte dos municípios, eu acredito que mais de 60% dos municípios têm uma UBS em boas condições, mais de uma UBS em boas condições nos seus municípios, né? Geralmente tem uma UBS por bairro, né? E isso melhorou muito, né, em relação ao começo dos anos 2000, né? Em 20 anos melhorou muito. Então, assim, tem mais problemas em relação à educação do que à saúde, né? A questão do problema em relação à saúde que eu diria que existe aqui é mais na área de você tem muita politicagem, mas isso é algo que vai demorar a acabar por aqui, né? Por exemplo, quando as pessoas precisam fazer um tratamento
médico muitas vezes tem que ir em determinados políticos para obter essa ajuda, né? Isso mostra que tem um problema aí, né? Que se a saúde é universal, né? Se a saúde é para todo brasileiro, deveria ser boa e de qualidade para todo brasileiro, né? Inclusive, tem que aprimorar muito o SUS nessa questão. Mas em relação a unidades básicas de saúde, tem muitas e funcionam bem. Inclusive aqui no meu bairro funciona muito bem. Mas eu acredito que não tem tanto a reclamar assim, né? A questão do Nordeste, cara, eu diria que a gente tem que acabar ainda com o coronelismo, né? Que ainda é muito vivo aqui. O pessoal fala muito em democracia, né? A esquerda cirandeira geralmente. Mas tem que notar uma coisa, que assim, no Nordeste, em muitos lugares do Nordeste profundo, né, em áreas que não são tão urbanas, existe o tal do coronelismo, né? Aí você pega pessoas que são de famílias que estão governando uma determinada cidade há mais de 50 anos e agora eles vão com a roupagem nova, pegam a pauta identitária, né, para enganar os mais jovens, né, abobados, e continuam se perpetuando no poder ali, cara, e não desenvolvem a cidade como deveria, né? Eu acredito que o Nordeste tem mais problemas nesse sentido do coronelismo, de ter uma democracia real ainda, do que na questão da saúde, né? Porque isso, apesar de ter os seus problemas, eu, particularmente aqui no meu estado, eu acho que melhorou bastante e vem melhorando bastante, principalmente porque os vereadores nas cidades fazem a fiscalização, né? A Assembleia Legislativa atua de maneira correta em grande parte dos municípios. Então, assim, nessa questão tá ok. Agora, para mim, a questão mais urgente seria essa de você combater o coronelismo ainda existente e combater a questão da infraestrutura precária nas escolas do Estado. Essa é a avaliação que eu faço em relação ao Estado de Pernambuco, né? E faço mais uma vez aqui o elogio ao Estado do Ceará, que sempre, em todas as pesquisas do IDEB, né, o Ceará é o único estado da região que lidera, né? O único. Então, assim, é um exemplo a ser seguido, né? E é isso. Ó, só complementando em relação ao coronelismo, você pode olhar aqui, ó, o Ceará, Maranhão, Piauí, aqui é forte demais no coronelismo. Já em relação à educação, vem sofrendo um pouco de defasagem, mas ao mesmo tempo vem atualizando. A do Piauí ela é meio equilibrada, mas devido a muitas práticas aqui, como a mesmo que tu falou, o professor perdeu o poder na sala de aula, ele passou a lidar com o vandalismo que vem surgindo em escolas, disseminação de entorpecente, fora, como é que se diz, que os pais da criança passam a tornar o Estado paternalista, eles passam toda a autoridade para o Estado cuidar das crianças. E as crianças são crianças rebeldes, aí toda ideia é dor de cabeças. E na questão de saúde aqui, é investido na universalização do SUS, uma política forte, e também em relação a o amparativo UPP, e também, deixa eu ver o que mais, em relação, em relação de uma democracia e saúde. Tem um caráter público e universal do direito à assistência, à saúde de qualidade, segundo a necessidade da população, em diversos níveis de atenção. Aí a proposta aqui seria o quê? Fortalecer e garantir do governo federal a continuidade das ações, das práticas integrativas e complementares. PICs, as PICs são um direito de todo cidadão brasileiro. Seria uma das propostas que o nosso Estado oferece. E o resto é tudo focado em consolidação de princípios únicos da saúde, que seria o SUS.
Bem, já encerrou aqui a fala, Washington? Ah, sim. Já encerrei. Ah, perfeito. Vamos aqui para o bloco, até para a gente já se encaminhar aqui para a gente finalizar. Faltam 10 minutos agora para o término aqui do nosso último bloco. Vamos voltar aonde tudo começou, né, que é a questão do desenvolvimento. Eu acho que a discussão, assim, a discussão principal, né, que a gente fala muito de projetos de desenvolvimento, a gente trabalhou em discussão em diversas áreas, infraestrutura, violência urbana, questões relacionadas à mobilidade urbana, saneamento, habitação, saúde, educação. E, assim, uma das coisas que acho que tanto Wellington como Washington abordou ao longo desse debate, assim, é a questão, tipo, qual o efeito, né? Tipo assim, como fazer para que esse desenvolvimento, né, possa chegar à ponta, né? Que possa chegar ao cidadão comum, né? Não lembro se foi o Washington ou o Ebton que abordou esse ponto, né, que muitas vezes o que esses projetos industriais, né, ou de outras áreas que são levados adiante, muitas vezes você até de certa forma desenvolve a região, até se faz a cidade crescer, mas quando, o efeito dele lá na ponta, né, para o cidadão comum não acaba surtindo o efeito desejado, né? E assim, eu gostaria, né, que primeiro o Wellington, depois o Washington falassem a respeito, né? O que que vocês entendem, o que deveria ser feito para que esse desenvolvimento chegue a ponto, né? E qual seria o papel, né? Tanto qual seria o papel do poder público nesse sentido? E aí eu falo, inclusive, a SUDENE, né, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e o próprio consórcio Nordeste aí, que foi criado, né, para articulação de ações entre os governos estaduais da região. Cara, nesse caso, seria mais interessante se o Estado passasse a investir em medidas educacionais, desde o pequeno ao grande produtor, e educar também a população a passar a mais focar em produtos nacionais internos do que tentar pegar produto importado, passar a focar, evoluir uma educação de educação industrial, focar, fazer o Estado evoluir. Não só produzir o primário, que o primário é uma coisa, mas você produz o primário e passa a exporta o primário, mas você importa um industrializado mais caro, você passa a ter mais gasto do que benefício. Só isso. Então, em relação à SUDENE, é um órgão muito importante, né? Eu acho que foi fundamental a criação, né, dessa, dessa superintendência do desenvolvimento do Nordeste ali no final dos anos 50, né? Inclusive o grande Celso Furtado, né, foi um dos fundadores, né? É um cara assim fora de série, né? Inclusive tenho que ler muita coisa dele ainda. O cara tem muita coisa a nos ensinar, né? As obras que ele deixou aí. Assim, na minha concepção, isso que o Washington é algo importante. E para a gente ter um desenvolvimento industrial, é preciso a gente ter pessoas capacitadas para atuar nessas áreas, né? Vamos supor, por exemplo, que você quer fazer aqui, vamos supor que o Brasil comece um projeto para ter um complexo industrial da saúde. Então, assim, você vai ter que ter pessoas formadas
tanto na área técnica quanto no ensino superior, na área de química e de farmacologia, para atuar naquela área, né? E você, por exemplo, se cria um projeto para desenvolver mais a agricultura nos estados da região. Você teria também, por exemplo, um exemplo o curso que eu fiz, né, é focado nisso. A gente tem lá agropecuária e agroindústria, né? Você está formando ali pessoas, né, tecnicamente, pessoas de maneira técnica para atuar nessas áreas. E também tem o curso superior para a área da agricultura. Inclusive, tem um amigo meu que ele está terminando o curso dele de agricultura, né? E a família dele tem uma pequena terra no município aqui próximo e eles produzem na área de aquaponia, né? E também produção de plantação de verdura, etc., para vender e frutas, né? E assim, você vê que tem vários setores que podem ser investidos, né? A gente não pode deixar o desenvolvimento na área da agricultura ficar somente ali no centro-oeste. Tem agricultura por aqui também, pela região nordeste, embora seja em menor nível. Então, assim, para mim, seria importante haver uma união, que esse consórcio do Nordeste fosse, que os governadores da região, né, de fato, fossem menos politiqueiros e pensassem mais no desenvolvimento da região. Porque o que a gente viu foi, durante o governo anterior de Bolsonaro, né, literalmente virou uma briga, era uma rixa política, né? Em vez deles tentarem pegar o que poderia ter pego do governo na questão de trazer investimento para cá. Não, os caras foram literalmente arrumar briga, né? Que novamente traz o que a gente citou no começo do programa, questão do separatismo. Isso não vem só da região sul. Tem gente aqui também que fica fomentando essas ideias, né? E assim, no ponto de vista, a SUDEM pode, junto com o consórcio dos governadores, fazer, né, muito por, pela região, né? E principalmente nesse sentido aí de investir em setores específicos para desenvolver e reindustrializar a região. Do ponto de vista, é isso. Passo para o Marcos aí. Ó, é, chegamos aqui ao final, né, do último bloco, né, do nosso bate-papo BG especial, desafios socioeconômicos da região Nordeste. Né, primeiramente, quero agradecer, né, a presença e a participação tanto do Wellington Carvalho como do Washington Luiz durante aí as falas, né, abordamos diversos assuntos, né, diversos temas aí relacionados a esses desafios. Também eu aproveito para pedir que vocês curtam, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, né? Sigam o Brasil Grande no Twitter, no Instagram também. Também acompanhem também os posts também dos nossos articulistas, né? E agradeço mais uma vez a audiência de todos, né? Agradeço a paciência e a audiência de todos. E, desde já, agradeço mais uma vez a presença aqui dos nossos colegas. Grande abraço aí e uma boa noite. Passo aqui a palavra aqui para uma breve despedida aqui dos dois colegas. Eu gostaria de agradecer ao Marcos e ao Wellington por essa entrevista hoje e um forte desenvolvimento ao nosso grupo, o Brasil Grande, e um forte abraço. Gostaria de agradecer, né? Foi um programa muito bom, né? Muita troca de conhecimento, troca de informação. Gostaria de agradecer o espaço, né, novamente, que o BG nos dá aqui para debater questões importantes, né? Agradecer ao Marcos e ao Washington, que foram ótimos parceiros aí, né,
E é isso, né? Vamos que vamos, que a gente tem muita coisa para fazer pelo Brasil ainda. É isso, obrigado, pessoal. Grande abraço a todos e uma boa noite.